Nesta quarta parte do guia rápido sobre o Google Classroom, iremos ver como é que o professor pode disponibilizar aos alunos alguma tarefa para realizar, em que os alunos poderão responder a uma pergunta, outra tarefa em que os alunos poderão nos enviar um texto ou um ficheiro e outra tarefa que funcionará como um teste online de correção automática. Então, como professor, vamos aqui aos trabalhos da turma e clicamos em criar. Vamos começar por criar uma pergunta simples. Então, vamos a pergunta, e aqui a pergunta, por exemplo, gostas de atum? Portanto, temos aqui as instruções, que é opcional. Aqui temos o tipo de resposta que queremos que o aluno coloque, portanto, uma resposta curta ou escolha múltipla. Eu vou escolher escolha múltipla. Primeira opção, sim. Segunda opção, não. Portanto, esta tarefa também, nesta tarefa posso adicionar alguns recursos, tal e qual como fizemos anteriormente. Consigo definir para quem é esta tarefa e consigo dizer qual é que é a classificação que esta tarefa vai ter. Portanto, em termos de pontos, posso escrever aqui se vai de 0 a 100 ou de 0 a 20. Também posso dizer que esta atividade em particular não tem nota. Depois posso colocar aqui uma data de conclusão. Portanto, neste caso aqui não vou colocar. E o tópico em que vai aparecer. Portanto, posso colocar no tema 1, no tema 2, lá no topo, que é sem tópico, ou criar um tópico específico para esta pergunta. Eu vou colocar sem tópico e pronto. Aqui eu consigo dizer se os alunos conseguem ver um resumo das respostas dos seus colegas também. Então eu vou manter isso e vou clicar em perguntar. Portanto, depois no final já iremos ver como é que o aluno vai ver isto e como é que o aluno responde. Então vamos agora criar um trabalho em que o aluno irá poder enviar-nos um ficheiro. Envia, eu não vou colocar envia, vou escrever trabalho 1, portanto, blá blá blá. E aqui as instruções, será o próprio enunciado. Eu pessoalmente prefiro colocar o enunciado aqui do que colocar o enunciado num ficheiro à parte. É mais prático para os alunos ler o enunciado logo aqui diretamente. Portanto, faz isto, etc. E no final envia aqui. Pronto, uma coisa assim do género. Portanto, de qualquer forma, podemos adicionar algum anexo, alguma coisa para o aluno consultar, uma página de internet, um vídeo para ver. Portanto, isso sim é uma boa ideia, mas manter o enunciado aqui. Depois, aqui ao lado direito temos o que já conhecemos, quantos pontos é que isto vale, data de conclusão, isso tem um tópico. Então aqui, nos pontos, neste caso eu vou manter 100, mas vou colocar uma data de conclusão, por exemplo, 6 de Abril. Também posso colocar uma hora, mas não vou colocar. O tópico vou manter sem tópico e aqui a rubrica. Portanto, isto é uma função já mais avançada, mas pronto, consigo criar, por exemplo, dizer que isto faz parte das fichas de trabalho ou faz parte do primeiro período, coisa assim do género. Portanto, não vamos entrar aqui em grandes detalhes, por enquanto. Então, vamos simplesmente clicar em atribuir e este trabalho vai ficar disponível para o aluno. E finalmente, criando um teste online, vamos novamente ao criar e escolhemos trabalho com questionário. Então, na prática, aqui o funcionamento é semelhante ao trabalho anterior, só que temos aqui o acesso a um formulário do Google. Para quem já sabe trabalhar com formulários do Google, é bastante simples, ok? Aqui a grande diferença é que este formulário, na verdade, as perguntas vão ter cotação. Vamos criar aqui uma pergunta semelhante ao que temos feito noutras plataformas. Portanto, gostas do Moodle? Aqui um sim, um não e um mais ou menos. Ok? Aqui, na chave de respostas, nós colocamos quantos pontos é que vale esta questão. Na verdade não é bem quantos pontos, acaba por ser o peso, portanto tem peso 1. E aqui marcamos a resposta correta. Portanto, só uma resposta é que pode estar aqui correta. Portanto, irá ficar assim desta forma. Para criar uma nova questão,
Portanto, mais uma vez, para quem já trabalha com formulários do Google não tem muito que saber, existe um vídeo no meu canal sobre criação de formulários, podem ver esse para ver mais detalhes. Aqui vamos adicionar uma nova pergunta e vamos tentar reproduzir uma pergunta de preenchimento de espaços. Portanto, aqui nos formulários do Google não é possível fazer isso, mas podemos de alguma forma ajustar. Portanto, vamos escolher resposta curta. Imaginem que quero uma frase com 2 espaços, então tenho que fazer isto em 2 partes. Por exemplo, o nome do professor é... Aqui a chave da resposta, portanto isto tem peso 2, por exemplo, e a resposta correta é Carlos. Portanto, e vou marcar todas as outras respostas como incorretas. Vou clicar em concluído. E agora, se quiser fazer o resto da frase, eu vou adicionar uma nova pergunta, também de resposta curta, e vou pôr o resto. Ele é um professor muito espaço. Na verdade, nem era preciso o espaço, mas fixe. Isto tem sido idêntico ao que eu tenho feito nas outras plataformas, é exatamente a mesma pergunta sempre. Ok. Então, vamos clicar em concluído. E agora já temos aqui o nosso teste feito. Aqui, normalmente temos a tendência de vir aqui aos botões para guardar, mas não se esqueçam, estamos a falar do Google Drive e as coisas ficam guardadas automaticamente. Eu vou simplesmente trocar aqui o nome para teste exemplo. Portanto, isto aqui seria a descrição do teste, portanto, teste, e aqui a descrição, blá blá blá, etc, etc. Portanto, eu vou simplesmente fechar isto, ok? E isto está automaticamente preparado, apesar de não ter aqui atualizado o nome, está prontinho a usar. Portanto, aqui vamos colocar também uma data de conclusão, 22 de Abril, não vamos mexer em mais nada e vamos simplesmente atribuir. Agora vou entrar como aluno e vamos ver como é que o aluno então responde a tudo isto. Então, vamos entrar aqui nos trabalhos da turma, neste caso a janela aqui preta é a janela do aluno, ok? Até aparece aqui um Azinho, só para não confundirem. Então, vamos começar aqui pela primeira. Gostas de atum? Então, eu vou responder que sim e entregar. Portanto, confirmo a entrega e esta tarefa já está concluída. Eu aqui depois, como aluno, irei ver também a quantidade de respostas que os meus colegas deram. Aqui o trabalho, os alunos abrem, vem logo aqui uma amostra do enunciado e podem clicar em ver trabalho. Portanto, aqui no ver trabalho, o que é que os alunos podem fazer? Além de poderem comentar o trabalho, podem enviar o seu trabalho aqui. Se o trabalho for um trabalho em que têm de enviar alguma coisa, os alunos clicam em adicionar ou criar. Se for, por exemplo, uma resposta em que o aluno tem que escrever um texto, pode escrever o texto diretamente aqui no Google Docs e está feito. Se tiver um ficheiro para enviar, por exemplo, uma apresentação ou um PDF, então o aluno pode clicar aqui em ficheiro e enviar o seu trabalho ao professor. Neste caso vamos pôr aqui um PDF como exemplo. Okay? Se for necessário, o aluno pode enviar mais do que um ficheiro, portanto pode enviar o que quiser, também pode enviar um ficheiro do Google Drive ou um link para uma página. Quando o aluno termina, pode clicar em entregar e confirmar. Opcionalmente, o aluno pode colocar aqui um comentário privado só para o professor em relação ao seu trabalho ou ao seu envio, ok? Portanto, há uma diferença entre estes comentários privados e os comentários de turma em que todos os seus colegas irão ver. Portanto, voltamos aqui à disciplina de 7º ano e aos trabalhos da turma e vamos agora responder ao teste. Algo que não referi até agora, à medida que o aluno vai fazendo as atividades, esta imagenzinha vai passando de azul para cinzento. Também depende das cores do tema, mas pronto, tem só essa distinção. Aqui o aluno, mais uma vez, pode ver o trabalho. Apesar da ideia ser o aluno fazer o teste, clicar simplesmente nele, também pode adicionar, se for necessário, algum documento. Portanto, no próprio teste podia ter uma pergunta que diz no final adiciona qualquer coisa.
Então o aluno clica aqui no teste e irá responder então ao formulário. Portanto, o aluno vê aqui os pesos, mas de resto é só isto. Portanto, gostas do módulo? Sim. O nome do professor é Carlos. Eu vou escrever Carlos com minúsculas, só para verem se isto reconhece as maiúsculas das minúsculas. E ele é um professor muito porreiro. Ok? Vamos submeter como aluno. E o aluno, no momento, pode ver a sua pontuação. Ao ver a sua pontuação, portanto, aparece aqui a informação de que o sim está correto, o Carlos está incorreto, porque ele distingue as maiúsculas das minúsculas, ok? Portanto, cuidado com isto. Portanto, ele é um professor muito porreiro, também está errado, porque a resposta correta era fixe. Portanto, aqui o aluno pode ir fechando aqui os separadores e voltar aqui à sua área. Portanto, aqui acaba o trabalho do aluno. Portanto, os trabalhos estão entregues, o aluno consegue ver aqui as datas da conclusão. Em termos de controle de trabalho, se o aluno for aqui ao seu calendário Google, irá aparecer marcado no calendário as datas de entrega de trabalhos, ok? Portanto, para ele não se perder. E se clicar em ver o seu trabalho, o aluno consegue ter uma ideia global do que é que está feito e o que é que não está feito, ok? Portanto, trabalhos entregues estão aqui. O aluno também pode ver quais é que são os trabalhos que estão em falta e se tivesse aqui alguma coisa já sabia que teria de enviar ainda mais alguma coisa. Então, vamos voltar aqui aos trabalhos da turma e agora vamos mudar a vista de novo para a vista do professor. Portanto, para ver como é que o professor vai poder ver estes trabalhos e como é que os vai corrigir e dar algum feedback. Portanto, aqui o Gostas de Atum. Aqui não tem muito que saber. Parece um trabalho entregue e 0 por entregar e consegue ver aqui as respostas. No trabalho em que o aluno envia um ficheiro, também consegue ver que está entregue um trabalho. Consegue aqui ver depois quais é que são os trabalhos de cada aluno. Depois também há uma forma de ver um a um, ok? Consegue abrir aqui o anexo e consegue atribuir aqui uma nota. Por exemplo, tem 90%. Se o professor quiser ver o trabalho um a um, na verdade, ao abrir o anexo, automaticamente vem parar aqui uma janelinha onde consegue ver o anexo aqui aberto logo automaticamente e depois tem aqui também informação para pôr a nota. Olha, afinal vi melhor, são 95. Portanto, após fechar os separadores, portanto, surge aqui a nota já atualizada e é importante o professor não se esquecer de devolver o trabalho, ok? Portanto, é quando o professor devolve o trabalho que o aluno vai poder ver a sua nota. É como se o aluno estivesse a receber o seu trabalho fisicamente em mãos, com a nota lá escrita no cantinho. E agora vamos ver o teste do aluno, portanto, clicamos em teste, a nota já lá está. Vamos aqui ver o trabalho. E aqui um pormenor, não é super simpático no Classroom, mas as notas não aparecem aqui automaticamente. Portanto, o professor tem de vir aqui e, de alguma forma manual, clicar neste botão que diz importar classificações para as notas virem do formulário do Google para aqui. Portanto, o processo é automático, mas temos de vir aqui colocá-lo, ok? Portanto, ao contrário do que eu disse, e aqui foi um engano por causa das outras plataformas, porque não funciona desta forma. Portanto, a nota que põe lá tem que ser mesmo a nota daquele item e tem de fazer as contas para aquilo bater ou 100 ou 20 para consoante a nota que quiserem, ok? De qualquer forma, se usarem como peso também funciona, simplesmente aparece uma nota de 0 até à soma de todos os pesos. Após avaliarmos todos os trabalhos do aluno, então, se voltarmos à vista do aluno, só para ter uma ideia do que é que ele vê, portanto, agora já estamos novamente como aluno, voltamos aqui aos trabalhos da turma, o aluno, ao abrir o seu trabalho, consegue ver que está classificado. Portanto, pode ver a classificação dentro do trabalho, ou em ver o seu trabalho, ele consegue ver as classificações dos vários testes. Portanto, consegue ver que no trabalho 1 tem 95%, no teste não tem cá nenhuma nota. Porquê? Mais uma vez, não tem nenhuma nota porque o professor não devolveu o teste ao aluno, ok? Nós temos de marcar os trabalhos que estão entregues, portanto, ou marcar um aluno específico que queremos devolver e clicar em devolver, ok?
devolver, e só depois de devolvermos um trabalho é que o aluno poderá ver finalmente a sua nota. Então, como veem, isto atualiza logo automaticamente. O aluno aqui tem 1 em 4. Bom, e este acaba por ser o último vídeo desta primeira fase de guias rápidos, uma vez que fiz 4 episódios semelhantes para várias plataformas diferentes, pois no futuro poderei criar pontualmente algumas funcionalidades extra mais específicas em cada uma das plataformas. Bom, então espero que tenham gostado destes vídeos e vemo-nos num próximo.